Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, e nós vamos ler hoje dos versículos 11 a 17. Isso, versículos 11 a 17. Tiago, por que primeiro e não primeira? Porque é primeiro livro de Samuel, né? Se fosse alguma carta, aí sim seria a primeira carta, como temos no Novo Testamento, as cartas paulinas e as demais. Mas o livro de Samuel é primeiro. Já deixa o seu like nesse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Estamos rumo aos 1000 inscritos e muito obrigado por começar essa jornada do seu dia sextando aqui no devocional. Coloca a referência no chat, gente, para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos falando. E 1 Samuel capítulo 1 conta a história de uma mulher chamada Ana. Esse capítulo tem 28 versículos. Então eu vou ler um trecho pequeno e eu vou aproveitar para... Só um momentinho aqui, gente. E eu vou aproveitar para resumir a história, a fim de nós não lermos o capítulo inteiro e se tornar algo muito extenso e cansativo, tá bom? 1 Samuel capítulo 1, versículo 11 ao 17, olha o que diz. Então fez o seguinte voto. Isso aqui é a história de Ana, a mãe de Samuel, a mãe do grande profeta Samuel, um dos maiores profetas registrados na escritura bíblica. Então Ana fez o seguinte voto. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Tiago, por que tem essa expressão aqui, o cabelo nunca será cortado? Essa é uma alusão ao voto de nazireado, que incluía algumas restrições, por assim dizer, dentre elas a pessoa não poderia cortar o cabelo. Então essa expressão é uma alusão a esse voto, tá? Não tem problema cortar cabelo, gente. Inclusive, se tivesse problema com cabelo pequeno, eu estaria na pior aqui, né? As entradas já avançando bastante. Mas vamos lá. Enquanto ela fazia a sua oração, verso 12, enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli a observava. Eli era o sumo sacerdote da época. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada e disse: Até quando vai se embriagar? Largue esse vinho. E Ana respondeu: Meu senhor, eu não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Olha aí, gente. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Eu estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. E Eli então disse: Nesse caso, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Nós falamos essa semana sobre oração, o poder dela, a influência dela. Estava até compartilhando com um amigo como, por coincidência, né, ou jesuicidência, como eu gosto de falar, parece que todo mundo resolveu falar de oração ao mesmo tempo. E quando acontece isso, muitas vezes é Deus trazendo um chamado específico para toda a sua igreja. Então eu te faço uma pergunta: como está a sua vida de oração? Eu sinto que algo vai acontecer e Deus está nos chamando para um momento de oração específico, para uma intensidade na vida de oração. Então preste bem atenção nos próximos dias, nos próximos movimentos no mundo, porque eu sinto que Deus está chamando o seu povo para a oração, e quando Ele chama de modo especial, embora a oração ela seja uma ferramenta diária, a Bíblia fala orai sem cessar, orai em todo o tempo, nós temos que ter uma vida de oração. Quando tem esse chamado específico, é porque existe esse reforço para algo que vai ocorrer. Então guarde seu coração e deixe Deus falar contigo através dessas mensagens te chamando para o lugar de oração, tá bom? E aí Ana é uma mulher que recebe uma resposta de oração muito forte na Bíblia. A resposta da oração dela dá origem à vida de um dos maiores profetas da história, né? O profeta Samuel, aquele da qual a Bíblia fala que nenhuma de suas palavras jamais caiu por terra. Ou seja, tudo o que Samuel falou se cumpriu. E a história de Ana é bem peculiar porque traz um contexto de sofrimento e zombaria no seio familiar. O seu marido, chamado Eucana, ele tinha duas mulheres.
primeira era Ana, a segunda era Penina. Penina era mulher de Eucana junto com Ana. Tá? Tiago, a Bíblia aprova poligamia? Não. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver a Bíblia aprovando ou recomendando poligamia. A Bíblia relata histórias. Inclusive, uma das coisas que eu gosto na Bíblia é que a Bíblia não esconde os erros dos heróis bíblicos. A Bíblia não esconde os erros do povo de Deus. Então, em diversos momentos você vai ver a Bíblia relatando a poligamia, mas em nenhum momento apoiando. Na verdade, se você reparar bem, todas as histórias de poligamia na Bíblia envolvem alguma complicação por causa da poligamia. Você vê a história de Abraão e Sara, que envolveu a concubina H, é o problema do universo, né? Até hoje aí estão os descendentes brigando por conta disso, porque Abraão quis antecipar a promessa ou vivê-la de um modo que Deus não aprovava. Jacó, que teve duas esposas, Raquel e Lia. As duas viviam em pé de guerra a vida inteira por conta disso. Raquel foi uma mulher completamente amarga, porque Raquel viveu o que Ana viveu também. Ela teve dificuldade de ter filhos. Ela foi ter filhos depois de muito tempo. E o não ter filhos envolvia uma espécie de... Era visto como uma maldição, né? A mulher que não tinha filhos era vista com um desprezo pela sociedade. A gente pode pegar outros exemplos aqui, por exemplo, Davi. A poligamia de Davi gerou um pecado gravíssimo na vida dele e uma maldição sobre toda a sua casa. Salomão também se embaraçou por conta das muitas mulheres. Enfim, os relatos são muitos, onde a Bíblia mostra, a Bíblia narra algo em que envolveu poligamia, mas em nenhum momento ela prova. E inclusive ela mostra muitos danos graves que ocorreram por conta dessa prática. É claro que se você é cristão, talvez você não aprove a poligamia, você seja monogâmico pela doutrina cristã. Mas não se engane, gente. Tem crescido no mundo um discurso muito forte de reprovação da monogamia e de estímulo à poligamia. O resultado você vai ver lá na frente. Quem segue a palavra de Deus, quem segue a direção do Senhor, como diz o livro de Malaquias, né? E aí você verá outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. Muito cuidado com essas sutilezas que os discursos estão por aí pelo mundo completamente anticristãos, disfarçados de coisas doces, de coisas positivas, mas que trazem danos gravíssimos, tá bom? E Ana era então a esposa de Eucana e dividia Eucana com essa mulher chamada Penina. E o fato de Ana não ter filho gerava sobre Ana esse fardo emocional muito forte, né? Já era um peso cultural muito grande, porque a mulher que não tinha filhos era tido como amaldiçoado, a mulher que não foi agraciada por Deus, sabe? Deus não abençoou ela. Então, por que é que tem de errado com ela, né? A grande pergunta da sociedade para a mulher que não tinha filhos, naquela época, era essa. O que é que tem de errado com essa mulher que Deus não abençoou ela, abrindo-lhe a madre, lhe dando filhos, né? E aí, então, Ana já vivia essa questão cultural, social. Então, vamos conjecturar aqui, vamos trazer para os dias de hoje. Ana era mal vista quando ia na padaria, era mal vista quando ia no médico, era mal vista quando ia em qualquer lugar fora da sua casa. E dentro da sua casa, trazendo um paralelo para os dias de hoje, tá? E dentro da sua casa, ela era literalmente humilhada por Penina. Penina, que era a outra esposa de Eucana e que tinha filhos. Então Penina, ao invés de se compadecer de Ana, Penina zombava de Ana. Penina humilhava Ana e jogava na cara dela o fato de Penina ter filhos e Ana não ter. Então essa é a razão de Ana estar tão angustiada a ponto de orar, né, diante do sumo sacerdote e Eli achar que ela estava bêbada. Eli começa a repreender achando que Ana está bêbada. Mas aí Ana explica o porquê que ela está orando daquele jeito. E olha que interessante, gente. Embora Ana tivesse a vida inteira a vontade de ter filho, de dar filho ao seu marido Eucana, que ele amava, né? A Bíblia fala que Eucana amava muito Ana, mas ela não tinha filhos e vivia esse drama particular. Embora Eucana amasse Ana, Ana queria muito ter filhos. E quando ela ora a Deus, Deus lhe concede esse filho. Eu acredito, o texto não vai narrar isso porque o texto é muito resumido, mas eu acredito que Ana deve ter orado milhares de vezes a Deus para ter filho. Acredito que pelo menos uma vez por dia, todo dia, ela orava a Deus, me permita engravidar, me permita ter filhos. Mas essa oração o Senhor atendeu. Aí vamos lá, vamos pensar aqui, por que Deus atendeu essa oração em específico? Eu acredito que o relato bíblico tem algo a nos ensinar. Então volta comigo lá, na oração que Ana faz a Deus, e ela faz um voto com Deus. Olha só, versículo 10. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor.
John Bunyan tem uma frase interessante que ele diz assim, ó: na oração, Deus prefere um coração sem palavras do que palavras sem coração. Guarda isso. Na oração, Deus prefere um coração sem palavras do que palavras sem coração. Lembra que ontem nós falamos sobre sermos intencionais, de prestarmos atenção naquilo que falamos a Deus em oração? Porque muitas vezes quando estamos no modo automático, nós não percebemos o significado e o poder das nossas palavras. Mas tem momentos na oração onde nós não conseguimos nem... Desculpa, gente. Onde nós não conseguimos nem expor o nosso raciocínio direito, nosso sentimento direito em palavras, porque nós estamos comovidos com a questão emocional que estamos vivendo. Então, nesse momento, chore diante da presença de Deus. Sabe por quê? Se o idioma português, inglês, chinês, espanhol, seja lá qual seja o idioma que você ora, se esse idioma não consegue dar significado ao teu sentimento, as suas lágrimas dão. E Deus consegue traduzir o significado das suas lágrimas. Então vale a pena chorar diante da presença de Deus. Eu lembro de um dia muito especial, não esqueço até hoje. Foi um dia que eu chorei copiosamente diante da presença de Deus, de um modo muito fora da curva, né? Não foi um choro, não foi um choro suave, foi um choro com muita intensidade. E eu lembro até hoje, foi 19 de fevereiro de 2020. Eu lembro da data até hoje. Eu anotei nas notas do meu iPhone, coloquei assim: eu vou lembrar dessa data para sempre, porque esse dia eu chorei na presença do Senhor como nunca antes. E foi algo muito especial e eu vivi exatamente aquilo, num momento de oração. Eu consegui traduzir para Deus em lágrimas aquilo que eu não conseguia colocar em palavras, entende? Então nós temos que ter essa sabedoria de derramar o nosso sentimento diante de Deus além das palavras, porque nem sempre as palavras vão nos representar. Mas Ana faz um pedido especial aqui no versículo 11. Ela fala assim, ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Note que aqui, parece-me que Ana tem uma evolução na motivação do coração dela. Quem sabe, eu estou cogitando, tá? Estou cogitando. Quem sabe Ana não quisesse ter um filho para poder dar uma resposta a Penina, para poder dar uma resposta a Eucana. Mas agora, Ana, ela coloca um propósito muito mais sublime nessa bênção que ela pede. Ela fala assim, ó Senhor, se o Senhor me deres um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor, vou entregá-lo ao Senhor. Tanto que Samuel, ele é criado pelo sumo sacerdote ali, ele cresce já no templo e desde pequeno Deus fala com ele. Nesse momento, gente, guarda isso aqui, ó. Aqui já vou para o encerramento porque é a única lição que eu quero enfatizar esse aqui agora. Nesse momento, o desejo de Ana na terra se conecta ao propósito de Deus no céu. Entende? Desejo de Ana na terra, que já existia há muito tempo, converge com o propósito de Deus no céu. É nessa hora que Deus responde às nossas orações. Aí lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer assim, ó, se vocês estiverem em mim e minha palavra permanecerem em vocês, pedirás tudo o que quiserem e eu vos darei. Ou seja, Jesus fala que é preciso primeiro haver um alinhamento completo. Você precisa permanecer em Cristo e as palavras dele precisam permanecer em você. Porque dessa forma, você vai estar com a mentalidade voltada para pedir o que Deus pediria. Você não vai estar voltado para o seu coração, você vai estar voltado para o coração de Deus. Você sabia que a palavra intercessão, ela tem um sentido de entrevistar? O significado dela no original tem a ver também com entrevistar. Então, interceder tem a ver com entrevistar o coração de Deus. É você sondar o que está no coração de Deus e então dar voz a esse desejo de Deus. Nessa hora, o desejo da terra, se conecta com o propósito do céu. E essas são as orações que são respondidas. Eu lembro de uma passagem naquele filme Todo-Poderoso com Jim Carrey, onde Deus, naquele filme, Deus coloca os poderes dele para Jim Carrey por algum tempo. E aí Jim Carrey ele resolve responder todas as orações do mundo. Ele aperta o Enter, ele coloca as orações no computador e aperta o Enter para a oração de todo mundo. E aí, nessa hora, milhares de pessoas ganham na loteria ao mesmo tempo, porque tinha muita gente pedindo para ganhar na Mega Sena. A Mega Sena lá dos Estados Unidos. E é interessante, gente, que muitas vezes os nossos pedidos, eles são muito egoístas e praticamente sem propósitos, entende? São pedidos ali para o nosso próprio conforto, nosso próprio deleite.
E assim, Tiago, você acha que Deus não nos dá mimos? Eu acho que dá. Eu já recebi muitos mimos de Deus, né? Muitos presentes assim que não ia fazer diferença no meu propósito, mas eu senti que Deus quis me presentear, que Deus quis me dar um agrado, que Deus quis me dar uma bênção, Deus quis me fazer feliz naquele momento. Mas a oração que mexe mesmo o mundo espiritual é a oração que está debaixo de um propósito, né? Então, Tiago, meu desejo é ficar rico. Por quê? Não, eu quero ficar rico porque eu tenho um trauma com a pobreza, passei fome na infância e tal, e agora eu quero passar na cara de todo mundo que eu venci na vida. Não tem muito sentido, isso é muito egoísta, sabe? Mas tem pessoas, você fala assim, Thiago, eu tô trabalhando para ganhar X, e com esse X eu vou fazer tal projeto, eu vou alcançar tal pessoa, eu vou trazer tal impacto no mundo. Você pensa, opa, essa pessoa tem propósito. Você pensa, você dá vontade até de contribuir no propósito dela, não é verdade? Então, o nosso desejo aqui na Terra, em oração, precisa convergir com o propósito de Deus no céu. Entende? Então, Ana, ela fala assim, ó, se o Senhor atender a minha oração, eu vou entregar esse filho a ti. E aí esse filho se torna um dos maiores profetas da história de Israel e da história da humanidade. É o cara que escolheu o primeiro rei de Israel, Saul. Escolheu não, ungiu, né? Quem escolheu foi Deus. É o cara que unge Davi como rei. É o cara que morre sem que nenhuma das suas palavras jamais caia por terra. Olha o nível desse profeta, gente. Entende? Uma bomba atômica nas mãos de Deus para tocar toda Israel e tocar a humanidade. Eu estou aqui no século 21, lendo a Bíblia, lendo a história de Samuel e sendo edificado. Porque esse cara é fruto da oração de uma mãe que colocou o seu desejo debaixo do propósito do céu. Então, o meu desafio para você, o meu convite para você, é que você coloque os teus desejos, os teus desígnios, as tuas orações, debaixo do propósito do céu. Ora, todo propósito envolve uma missão. Toda missão envolve desafios. E muitas vezes nós não queremos desafios, nós só queremos os prêmios. É por isso que muita gente não ora por propósito. Porque, meu irmão, toda vez que Deus te der um propósito, guarda isso aqui, ó. Toda vez que Deus te der um propósito, dentro desse propósito haverão desafios e barreiras a serem enfrentadas. Haverão oposições que vão se levantar para você só porque você despertou para o seu propósito. Porque propósito mexe com as estruturas. Propósito muda a realidade. Propósito faz o futuro se tornar presente. Mas Deus, Ele quer te colocar debaixo de um propósito. Quando você une o teu desejo aqui da terra com o propósito do céu, aí, meu irmão, sai da frente. Porque é Deus que vai adiante de você, é Deus que vai te guardar, é Deus que vai te patrocinar, é Deus que vai te livrar, é Deus que vai te abençoar por onde quer que você ande. Mas para isso, o teu desejo aqui na terra precisa estar alinhado com o propósito do céu. Amém? Que o Senhor abençoe profundamente o seu coração e que você entenda isso e tenha um marco, uma mudança na sua vida de oração através dessa palavra. Vamos orar, gente? Senhor Deus, eu te peço, Pai, baseado na palavra que acabamos de comentar aqui, que o Senhor possa direcionar o nosso coração, os nossos desejos, a nossa oração, para que ela esteja sempre debaixo de um propósito divino, debaixo de um desejo que nasceu no seu coração, que nasceu na eternidade. Nos abençoa, Pai, não para o nosso capricho, mas para que nós possamos servir de bênção aqui nessa terra. Possamos ter o privilégio de participarmos do que o Senhor está fazendo nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, gente. O seu like aqui nesse vídeo é muito importante, então deixa um like. Se você está assistindo no carro, na televisão, em algum lugar que não tem um botãozinho de like, abre o teu celular rapidinho, deixa um like no vídeo, isso ajuda muito. E se inscreve aqui no canal para a gente chegar aos 1000 inscritos. Vai ser uma bênção se nós batermos essa meta. Deixa aqui também abaixo um comentário de como Deus falou ao seu coração. Achei interessante que uma pessoa colocou um comentário no devocional anterior. Esqueci agora o nome do usuário. Só colocou no devocional anterior. Fala assim, eu li uma palavra antes de abrir esse devocional e quando eu abri o devocional para assistir, era exatamente em cima da palavra que eu havia lido. Olha que confirmação de Deus linda. Eu tenho lido todos os comentários, visto como Deus tem falado profundamente com vocês. Muitos testemunhos chegam a mim e Deus tem sido muito glorificado através disso, gente. Então não desperdice essa oportunidade de compartilhar aqui como Deus tem falado ao seu coração, como Deus tem ministrado por essa palavra no teu coração. É sempre uma bênção saber da obra de Deus na sua vida, tá bom? A gente se vê por aí. Shalom no coração, tamo junto, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia na palavra de Deus. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.